Que prazer estar com vocês aqui novamente, o auditório com mulheres e homens. É assim que eu gosto de ver. Então, eu falo para os homens e para as mulheres, meus amigos e minhas amigas. Por quê? Porque sexualidade não é só do homem. Eu faço urologia, como sempre eu digo, a primeira consulta vem o homem, a segunda vem o casal. Eu preciso conversar com os dois. Vamos falar hoje um tema também antigo, polêmico, que dá algumas controvérsias, muito mito, muita crendice. E é por isso que serve esse canal. Vocês sabem, vocês aprendem, passa para outro e tira gente que fica desesperado. São os vírus que tomam conta da genitália, tanto masculina como feminina. São os famosos vírus HPV, papiloma homens vírus. A popular, que o pessoal chama aí no interior de crista de galo. Umas verruguinhas que dá em cima do pênis. E por que é que eu trouxe esse assunto? Me pediram, o pessoal está escrevendo e me pediu esse assunto. Por quê? Por duas razões básicas. Primeira, isso vai ficar bem claro na cabeça de vocês, sobretudo na cabeça das mulheres, das esposas, da namorada, da noiva. Elas dizem, eu ouvi falar, em ponta de rua, que HPV vai dar câncer. HPV vem desde a múmia do Egito. Sempre existiu o HPV, de uns 40 anos para cá, foi descoberto através dos subtipos, que tinha alguns deles que, em estando no colo do útero, a mulher com uma tendência já para ter um câncer do colo uterino, é claro que ele vai ser a chave para abrir. Mas não é assim, ter HPV vai ter câncer. Não. O segundo problema, que vale a pena falar aqui, porque é um assunto de utilidade pública, é que o cara tem HPV, a mulher diz logo, está com outra, você me traiu. Ou vice-versa. Ô mulher, você arrumou isso aonde? Está com outro? Essas duas questões, e isso quando chega no senso comum, faz um baralho, faz uma confusão danada. Tudo, claro, tem um certo sentido, mas não podemos generalizar. O HPV, ele, inclusive, quando éramos presidente da Sociedade de Urologia, nós fizemos a questão, foi uma das minhas ações como presidente, foi realizar o primeiro congresso de uroginecologia, exatamente para trazer todos os ginecologistas, todos os urologistas, médicos, inclusive da Europa e dos Estados Unidos, para a gente botar na mesa. Mas o fundamental desse congresso, a minha intenção, era apenas o coordenador, mas todos que faziam parte desse conclave, era justamente dizer o seguinte, pelo amor de Deus, não vamos, vocês ginecologistas e até os urologistas, não vamos assombrar. Por exemplo, não estou fazendo nenhuma crítica, mas você encontra num parceiro o HPV. Na peniscopia, na colposcopia, encontra o HPV. Ou até encontra uma imagem sugestiva, nem HPV, não foi feito nem biópsia ainda. Ainda está em questão. Aí já dá uma olhadinha, algum profissional, desavisadamente, vai perguntar, o seu marido é fiel, coisa desse tipo. Isso não é legal, certo? Muitas vezes, eu sempre tenho defendido os colegas, não que eu sou corporativista, mas não é isso. Porque muitas vezes o profissional nem acusa o outro parceiro, mas pergunta. E na pergunta, que não é capciosa, mas parece que é. Porque a mulher fica logo dizendo, está dizendo, doutor? Não, eu só perguntei se ele usa camisinha, se ele já foi casado antes, se ele teve um sexo antes de casar com você, que não custa nada. Ele pode ter adquirido um HPV fora do relacionamento. Ah, mas ele não tinha. Às vezes passa desapercebido. A peniscopia, você pinta uma substância que é como aquele líquido que a polícia coloca quando o cara faz um crime, que lava tudo para não deixar a marca de sangue, e a polícia bota um líquido e diz, aqui teve sangue aqui. Mesma coisa. Nós temos como fazer isso, tanto na mulher como no homem, uma substância para tentar identificar os locais que ainda serão biopsiados
para só depois da biópsia dizer categoricamente esse indivíduo ou essa cidadã tem o HPV. Paralelo ao HPV, que é o mais comum, existem também outros vírus, como o vírus da herpes. São pequenas bolinhas que parecem uma queimadura. Uma vez pego, depois fica voltando. Aí parece que você se machucou, parece na relação arranhou, mas não é. É o vírus do herpes. Tudo isso tem que fazer como diagnóstico diferencial. Então, às vezes é HPV, às vezes é o vírus da herpes, às vezes não é uma coisa nem outra, às vezes pode ser que ocorra algum sintoma, alguma ulceraçãozinha que possa ainda, por incrível que pareça, ainda existe, que é a úlcera da sífilis. Tem exame que resolve isso facilmente. E pode não ser nada disso, ser apenas o que chamamos de balanite, uma irritação. Mesmo a mulher bem lubrificada, às vezes naquele arranhado do intercurso sexual, naquele arranhado, o homem tem, sobretudo os que têm a pele comprida, não é bem uma fimose, porque a fimose não abre, mesmo abrindo por debaixo daquela pele, nas glândulas chamadas de Tyson, produz uma massinha branca de um cheiro desagradável, chamado de esmegma. Aquilo faz quase uma papa, faz tudo um homem higiênico, mas ele não percebe, mas faz aquilo ali. E isso predispõe a uma irritação, uma vermelhidão, uma hiperemia e até ulcerações que vai confundir com o vírus do HPV, com o vírus da herpes, com a própria sífilis. Mas os exames estão para isso. A razão desse vídeo é não ter desespero. Ninguém morre disso. Isso tem controle. Nós temos vários anos cuidando disso. Raramente você tem um caso que fica voltando muitas vezes. Você consegue controlar isso facilmente. Então não tenha medo disso. O importante é estar com o casal. Francamente, honestamente. E vai aqui um recado para vocês, jovens, inclusive para os senhores padres e pastores. Por que é que vocês fazem tanto curso antes de casar e não pede um exame pré-nupcial? Não pede espermograma para saber se aquele homem pode ter filho. Imagina, um homem casou, depois que casa, que passa o papel, diz, não posso ter filho. A mulher vai exigir isso e vai dizer, aí ele vai dizer, não sabia. E por que aqui não se pede antes o espermograma para casar? Porque se ela casa sabendo que ele é infértil, é outra coisa. Ela casou sabendo. Se ela casa que ele tem um HPV, é outra coisa. Mas não, eles partem para um caso. Não custa nada fazer a pendoscopia no homem. Não custa nada fazer a colposcopia numa mulher. Não custa nada conversar com os dois. Inclusive, muita conversa no pré-nupcial, sobretudo os mais jovens, homens inexperientes, não sabem, de fato, estou falando, não sabem fazer uma boa relação sexual. Porque não tem escola para isso. O pai não ensinou, a escola não ensinou, a igreja não ensinou. Ele não sabe, simplesmente não sabe. A gente orienta. Tem homens que botam aquele espelão, aquele monte de Vênus. E por que você não faz não arranca, ou melhor, não corta, não depila, não apara esse espelho? Não, porque meu pai disse que não é coisa de homem. Só ignorância, isso é crendice, é um absurdo. O homem e a mulher com aquele pelo absurdo, parece coisa do mato. Então, são essas coisas mínimas que faz parte desse programa educar. Porque se você aprende, você ensina seu irmão, ensina sua irmã, ensina seu primo, e não fica essa loucura. Ainda hoje tem gente botando pasta de dente para uma queimadura. Ridículo. Ignorância. Paciência, pessoal. Até quando vai ter as crendices? Não posso comer manga com leite porque morre. Pare com isso. Hoje tem um Google. Abre lá, vê direitinho. Não fica ouvindo. Tá certo? Agradeço a vocês e muito obrigado. Até o próximo vídeo.